Adão e Eva no Jardim do Éden. No princípio de todas as coisas, quando o universo ainda era jovem e a criação recém-nascida pulsava com a glória divina, Deus moldou uma obra-prima que seria o lar da humanidade. Após separar a luz das trevas, formar os céus e ajuntar as águas para fazer aparecer a terra seca, após encher os mares de criaturas e os céus de aves, após povoar a terra com animais de toda espécie, o Criador preparou-se para sua obra mais sublime, criar seres à sua própria imagem e semelhança. O solo era vermelho acastanhado, rico e fértil, guardando em si o potencial de toda a vida vegetal. Deus inclinou-se, como um oleiro diante de sua roda, e com suas mãos divinas tomou o pó da terra. Não era um pó qualquer, mas a própria substância da criação, os elementos que compunham aquele mundo recém-formado. Com cuidado infinito e propósito eterno, ele moldou o corpo humano. Cada detalhe foi cuidadosamente formado, os olhos que contemplariam a beleza da criação, as mãos que tocariam e transformariam o mundo, os pés que caminhariam pelos jardins e vales, o coração que bateria com vida própria. Ali, sobre a terra ainda virgem, jazia uma forma perfeita, completa em sua anatomia, mas ainda inerte, ainda sem a centelha que a tornaria verdadeiramente viva. Então, num gesto de intimidade absoluta, Deus aproximou-se daquela forma e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não era simplesmente ar, mas a própria essência divina, o sopro que continha vida, consciência, alma e espírito. No instante em que aquele sopro divino entrou naquele corpo de barro, algo extraordinário aconteceu. Adão abriu os olhos. Pela primeira vez, olhos humanos contemplaram a criação. Pela primeira vez, um coração humano bateu. Pela primeira vez, pulmões humanos expandiram-se com ar. Adão levantou-se, vivo, consciente, criado à imagem do próprio Deus, portador de racionalidade, criatividade, capacidade de amar e de escolher. Ele era um ser vivente, único em toda a criação. Deus não colocou Adão em qualquer lugar, mas preparou para ele uma morada digna de sua criação mais especial. No Oriente, numa região que seria conhecida como Éden, que significa deleite ou prazer, o Senhor plantou um jardim. Não era um jardim comum, mas um paraíso terrestre de beleza indescritível. As árvores que ali cresciam eram majestosas e diversas. Havia árvores altíssimas cujas copas pareciam tocar o céu, com troncos tão largos que vários homens não conseguiriam abraçá-los. Suas folhagens eram de um verde vibrante, algumas com tons prateados que brilhavam sob a luz do sol, outras com folhas avermelhadas e douradas que criavam um mosaico de cores. Os frutos que pendiam dessas árvores eram abundantes e variados, alguns redondos e dourados como pequenos sóis, outros alongados de um roxo profundo, havia os que brilhavam como joias vermelhas e os que tinham cascas texturizadas em tons de laranja e amarelo. O aroma que exalavam era doce e convidativo, uma sinfonia de fragrâncias que perfumava todo o jardim. O solo era coberto por uma grama macia, intercalada com flores silvestres de cores impossíveis de descrever adequadamente, azuis mais intensos que o céu, vermelhos mais vivos que o fogo, amarelos que pareciam capturar a própria luz solar, e brancas de uma pureza absoluta. Lírios gigantes cresciam próximos a pequenas flores delicadas, criando uma harmonia perfeita entre o grandioso e o delicado. Um rio nascia no Éden. Suas águas cristalinas e puras refletiam o céu como um espelho perfeito. A água corria com um som melodioso sobre pedras lisas e coloridas, algumas brancas como leite, outras translúcidas como cristal, e algumas com veios dourados que cintilavam sob a luz. Este rio principal se dividia em 4 braços, cada um seguindo uma direção diferente, levando vida e fertilidade por toda aquela terra abençoada. O primeiro rio era o Pison, que contornava toda a terra de Havilá, região rica em ouro puro, bdelio e pedra de ônix. O segundo era o Gion, que cercava toda a terra de Cuxi. O terceiro, o Tigre, corria pelo oriente da Assíria. E o quarto era o Eufrates, todos eles levando as águas vivificantes do Éden para regar a terra. No centro deste jardim paradisíaco, Deus colocou 2 árvores especiais, distintas de todas as outras. A árvore da vida elevava-se majestosa, com tronco prateado e folhas que pareciam emanar uma luz suave. Seus frutos tinham um brilho peculiar, como se contivessem em si a própria essência da eternidade.
Próxima a ela estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, igualmente bela, mas com uma presença que inspirava não apenas admiração, mas também reverência e cautela. Seus frutos eram perfeitos em forma e cor, mas carregavam um peso que ia além de sua aparência física. Deus tomou o homem que havia formado e o colocou no jardim do Éden. Não o colocou ali para uma existência de pura ociosidade, mas para cultivá-lo e guardá-lo. Adão recebeu o propósito de trabalhar a terra, de cuidar daquele paraíso, de ser um mordomo fiel da criação divina. O trabalho, naquele estado de perfeição, não era cansativo nem opressivo, mas uma fonte de satisfação e realização. Adão caminhava pelo jardim, descobrindo cada canto, cada árvore, cada flor. As manhãs eram frescas e radiantes, com um orvalho delicado que cobria a vegetação como milhares de pequenos diamantes. O sol nascia tingindo o céu com tons de rosa, dourado e laranja, sua luz aquecendo suavemente sem jamais queimar ou incomodar. Os dias eram perfeitos em temperatura, com uma brisa gentil que fazia as folhas dançarem e trazia os mais diversos aromas. Os animais não tinham medo de Adão, nem ele deles. Leões caminhavam mansamente ao seu lado, suas jubas douradas balançando ao vento. Cervos aproximavam-se confiantes, seus olhos grandes e doces refletindo inocência pura. Pássaros de plumagens coloridas pousavam em seus ombros, cantando melodias que enchiam o ar de música. Borboletas de asas iridescentes dançavam ao seu redor. Até mesmo os ursos e os lobos, que mais tarde seriam temidos, naquele tempo moviam-se com gentileza, vivendo em perfeita harmonia com todas as outras criaturas. Deus estabeleceu apenas uma regra, uma única restrição naquele paraíso de abundância infinita. Chamando Adão à sua presença, o Senhor falou com clareza e solenidade: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, pois são todas boas e foram criadas para seu sustento e prazer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A instrução era clara, o aviso era específico. Entre milhares de árvores carregadas de frutos deliciosos, apenas uma estava vedada. Não era uma restrição tirânica, mas uma oportunidade para que Adão exercesse sua liberdade de escolha, demonstrasse sua obediência e confiança no Criador. Aquela única árvore representava o limite estabelecido pelo amor divino, não para privar o homem, mas para protegê-lo de um conhecimento para o qual ele não estava preparado. Deus, em sua sabedoria infinita, observava Adão em suas atividades no jardim. O homem nomeava os animais que Deus trazia até ele, exercendo seu domínio e autoridade sobre a criação. Cada criatura recebia um nome que refletia sua natureza: o leão pela sua majestade, a águia pela sua visão aguçada, o cordeiro pela sua mansidão. Era uma tarefa grandiosa, e Adão a realizava com diligência e inteligência. Mas enquanto nomeava os animais, Adão percebia algo. Cada criatura tinha sua companheira. Os leões andavam em pares, as águias tinham seus parceiros, até os pequenos pássaros cantavam em dueto. Havia entre os animais uma complementaridade, uma companhia, algo que Adão não experimentava. Ele era único de sua espécie, sozinho em meio à abundância. Então Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idoneia. O Senhor não criaria apenas outra criatura para fazer companhia a Adão, mas alguém que fosse verdadeiramente compatível com ele, que o complementasse, que fosse igual em essência mas única em sua expressão. Deus fez cair sobre Adão um sono profundo, não um sono comum, mas um torpor divino. Enquanto Adão dormia sob a sombra de uma grande árvore, com a brisa suave acariciando seu rosto, Deus realizou o primeiro ato cirúrgico da história. Com precisão divina, ele abriu o lado de Adão e tomou uma de suas costelas, aquele osso próximo ao coração, aquela parte que ficava ao lado, nem acima para dominar nem abaixo para ser dominada, mas ao lado para ser igual, para ser parceira. Da costela de Adão, Deus formou a mulher. Ela não foi criada do pó da terra como Adão, mas da própria substância do homem, tornando-a única, parte dele e ao mesmo tempo distinta. Deus moldou-a com o mesmo cuidado infinito, criando-a também à sua imagem e semelhança, dotada de beleza, inteligência, vontade e espírito. Quando Adão despertou daquele sono profundo, a primeira coisa que seus olhos viram foi ela. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu em seu coração.
Ele havia visto toda a criação, havia nomeado todos os animais, havia contemplado todas as maravilhas do jardim, mas jamais havia visto algo assim. Seus olhos se iluminaram, seu coração acelerou, e de seus lábios saíram as primeiras palavras de admiração e reconhecimento pronunciadas por um ser humano diante de outro. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, exclamou Adão, sua voz carregada de alegria e reconhecimento. Ele compreendeu instantaneamente que ela era diferente de tudo o mais na criação. Ela não era apenas outra criatura, mas parte dele mesmo, a complementação que faltava. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Ela recebeu o nome de Eva, que significa vida ou vivente, pois seria a mãe de todos os viventes, a fonte de onde procederia toda a humanidade futura. Ali estavam eles, o primeiro casal humano, Adão e Eva, perfeitos em sua criação, puros em sua inocência. Ambos estavam nus no jardim, sem qualquer vestimenta, mas não sentiam vergonha. A inocência deles era completa, não havia malícia em seus pensamentos, não havia pecado em seus corações. A nudez era natural e pura, expressão de total transparência um com o outro e com Deus. Não havia nada a esconder, nada de que se envergonhar, pois o pecado ainda não havia entrado no mundo. Os dias no Éden transcorriam numa harmonia perfeita. Adão e Eva caminhavam juntos pelas alamedas do jardim, descobrindo juntos suas maravilhas. Pela manhã, quando o orvalho ainda cobria as folhas, eles colhiam frutas frescas para sua alimentação. Os frutos eram abundantes e variados, cada um com seu sabor. Único, mais doce e satisfatório do que qualquer alimento que posteriormente existiria na terra caída. Eles trabalhavam juntos, cultivando o jardim, cuidando das plantas, mantendo tudo em ordem. Eva aprendia com Adão os nomes dos animais e das plantas. Eles conversavam, riam, contemplavam juntos a beleza da criação. Não havia conflitos entre eles, não havia mal-entendidos, não havia palavras ásperas. Tudo era perfeito comunhão, harmonia absoluta. As tardes eram especialmente preciosas, pois era quando Deus caminhava pelo jardim na viração do dia. Adão e Eva ouviam a voz do Senhor e corriam ao seu encontro. Eles conversavam com Deus face a face, sem medo, sem barreiras. O Criador falava com suas criaturas, ensinava-lhes sobre a criação, sobre seus propósitos, sobre a vida. Aquela comunhão direta com o divino era o maior privilégio e alegria que experimentavam. As noites eram serenas, com o céu estrelado brilhando em todo o seu esplendor. Adão e Eva deitavam-se sob as árvores, contemplando as estrelas, maravilhando-se com a imensidão da criação. Não havia medo da escuridão, não havia perigos à espreita. Tudo era paz, tudo era segurança, tudo era perfeito. No centro do jardim, as duas árvores especiais permaneciam como lembretes constantes. A árvore da vida, com seus frutos que conferiam imortalidade, estava disponível para eles. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal permanecia intocada, respeitada, obedecendo à única proibição que Deus havia estabelecido. Entre todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, não havia nenhum mais astuto que a serpente. Ela era diferente das serpentes que existiriam depois da queda, provavelmente com a capacidade de se mover ereta, talvez até com membros, certamente mais bela e impressionante em sua aparência. Mas por trás daquela criatura, operava uma inteligência maligna, um ser caído que havia se rebelado contra Deus nos céus e agora buscava corromper a criação divina na terra. A serpente havia observado Adão e Eva por algum tempo. Ela conhecia a proibição divina, sabia da árvore que estava vedada a eles. E num dia fatídico, quando Eva caminhava sozinha próxima ao centro do jardim, a serpente viu sua oportunidade e aproximou-se dela. A luz filtrava-se pelas folhas das árvores, criando padrões dançantes no chão. Pássaros cantavam ao longe, e o aroma das flores perfumava o ar. Tudo parecia perfeito e seguro. Eva apreciava a beleza do jardim, talvez colhendo algumas flores, quando ouviu uma voz que nunca havia ouvido antes, uma voz que a questionava. Foi assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim." A pergunta era carregada de insinuação, de dúvida plantada sutilmente. A serpente não negou diretamente a palavra de Deus, mas começou questionando-a, distorcendo-a. Ela sugeriu que Deus havia sido restritivo, que havia proibido todas as árvores, quando na verdade apenas uma estava vedada.
Eva, em sua inocência, mas talvez já com uma curiosidade despertada, respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A resposta de Eva já continha um pequeno desvio. Deus não havia dito para não tocar na árvore, apenas para não comer de seu fruto. Já havia ali uma distorção sutil da palavra divina, um acréscimo que talvez indicasse que Eva estava começando a ver a proibição de Deus como algo mais restritivo do que realmente era. A serpente, percebendo a abertura, tornou-se mais ousada. Sua voz era suave, persuasiva, cheia de falsa sabedoria. Certamente não morrereis, disse ela, contradizendo diretamente a palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A mentira estava lançada, envolta em meia-verdades que a tornavam ainda mais enganosa. A serpente plantou em Eva a semente da desconfiança em Deus. Ela insinuou que Deus estava escondendo algo bom deles, que estava sendo egoísta, que não queria que eles alcançassem seu pleno potencial. A tentação não era apenas sobre comer um fruto, mas sobre questionar a bondade de Deus, sobre desejar ser igual a Deus, sobre escolher o próprio caminho em vez de confiar no Criador. Eva permaneceu ali, diante da árvore proibida. A conversa com a serpente havia plantado algo novo em seu coração: dúvida, curiosidade, desejo. Pela primeira vez, ela olhou para aquela árvore não com respeito pela proibição divina, mas com cobiça. Os frutos pendiam dos galhos, perfeitamente formados, com cores vibrantes que pareciam chamar por ela. Eva contemplou-os e viu que a árvore era boa para se comer. Os frutos pareciam suculentos, apetitosos, melhores até do que os frutos das outras milhares de árvores que ela podia comer livremente. Era agradável aos olhos, havia uma beleza neles que seduzia, que atraía o olhar e não o deixava desviar. Mas havia mais. Eva percebeu que aquela árvore era desejável para dar entendimento. A promessa da serpente ecoava em sua mente: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Que conhecimento seria aquele? Que sabedoria estava escondida naquele fruto? O desejo de conhecer, de ser mais do que era, de transcender sua condição, crescia dentro dela. Naquele momento crucial, Eva teve uma escolha a fazer. Ela poderia ter fugido, chamado por Adão, buscado a Deus em oração, resistido à tentação. Mas em vez disso, ela estendeu a mão. Seus dedos tocaram o fruto proibido, sentindo sua textura suave e firme. Não houve raio que caísse do céu, não houve voz trovejante proibindo-a. Encorajada por isso, ela colheu o fruto. Por um instante, Eva segurou o fruto em suas mãos, olhando para ele. Seria aquele realmente o último momento de sua inocência? Mas a decisão já estava tomada. Ela levou o fruto à boca e mordeu. O sabor era doce, talvez o mais doce que já havia experimentado, mas era um sabor amargo de desobediência. Então, ela não guardou aquilo para si. Eva caminhou até onde Adão estava, talvez trabalhando em alguma parte do jardim, e ofereceu-lhe o fruto. Não sabemos as palavras exatas que ela usou, mas Adão estava com ela, e ele tinha pleno conhecimento da proibição divina. Ele não foi enganado como Eva, mas escolheu conscientemente desobedecer. Adão tomou o fruto das mãos de Eva e comeu. Naquele momento, algo fundamental mudou no universo. O pecado, que até então não existia na Terra, entrou no mundo. A harmonia perfeita foi quebrada. A comunhão com Deus foi rompida. A inocência foi perdida. Imediatamente, as consequências começaram a se manifestar. A serpente havia dito uma meia-verdade. Seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria divina que esperavam. Em vez disso, seus olhos se abriram para sua própria nudez, para sua vulnerabilidade, para sua vergonha. Pela primeira vez, Adão e Eva olharam um para o outro e sentiram algo que jamais haviam experimentado: constrangimento. Onde antes havia apenas inocência e pureza, agora havia consciência da exposição. Onde antes havia total transparência, agora havia o desejo de esconder-se. Eles olharam ao redor, procurando algo, qualquer coisa, para cobrir-se. Encontraram uma figueira com folhas largas. Apressadamente, costuraram folhas de figueira para fazer cintas para cobrir sua nudez. Mas as folhas de figueira eram uma solução inadequada.
Elas eram desconfortáveis, coçavam na pele, começavam a murchar quase imediatamente. Mais do que isso, não conseguiam cobrir o que realmente precisava ser coberto: a vergonha, a culpa, o pecado que agora habitava em seus corações. O jardim, que momentos antes parecia acolhedor, agora parecia diferente aos olhos deles. As sombras pareciam mais escuras, os sons mais ameaçadores. Eles haviam mudado. Embora o jardim permanecesse o mesmo, sua percepção dele havia sido alterada fundamentalmente. A tarde caía sobre o Éden. Era o momento em que normalmente Deus vinha caminhar pelo jardim na viração do dia, o momento que Adão e Eva mais esperavam, quando podiam conversar com seu Criador face a face. Mas naquele dia, tudo era diferente. Eles ouviram a voz do Senhor Deus, o som de seus passos que antes os enchiam de alegria. Mas em vez de correrem ao seu encontro como sempre faziam, Adão e Eva sentiram algo novo e terrível: medo. Pela primeira vez, eles temeram a presença de Deus. Pela primeira vez, desejaram esconder-se dele. Eles correram entre as árvores do jardim, procurando onde se ocultar. Esconderam-se entre a folhagem densa, agachando-se atrás de troncos grossos, esperando que Deus não os encontrasse. Mas como se pode esconder do Deus onipresente? Como se pode ocultar algo do Deus onisciente? A voz de Deus ecoou pelo jardim, não zangada, mas carregada de tristeza: Adão, onde estás? Não era uma pergunta feita por falta de conhecimento. Deus sabia exatamente onde Adão estava, o que havia feito. Era uma pergunta para fazer Adão confrontar sua nova condição, para iniciar o diálogo sobre o que havia acontecido. De trás das árvores, com voz trêmula, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. As palavras eram carregadas de medo, vergonha e culpa. Adão havia mudado. O homem que antes caminhava livremente na presença de Deus agora se escondia dele. Deus fez outra pergunta penetrante: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? A questão ia direto ao ponto. Deus estava dando a Adão a oportunidade de confessar, de assumir sua responsabilidade. Mas Adão, em vez de confessar humildemente, tentou desviar a culpa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Era uma resposta que culpava não apenas Eva, mas indiretamente o próprio Deus por ter criado a mulher. O pecado já estava produzindo seus frutos: quebra de relacionamento, acusação, recusa em assumir responsabilidade. Deus então voltou-se para Eva: que é isto que fizeste? Mais uma oportunidade para confissão, para arrependimento genuíno. Mas Eva também desviou a culpa: a serpente me enganou e eu comi. Era verdade que a serpente a havia enganado, mas isso não a eximia de sua própria escolha, de sua própria responsabilidade. O que se seguiu foi um dos momentos mais solenes e tristes de toda a história humana. Deus, com justiça perfeita mas também com profunda tristeza, declarou as consequências do pecado. Primeiro, Deus voltou-se para a serpente. Sua voz era severa, carregada de juízo: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente, que talvez antes andasse ereta, agora seria rebaixada a rastejar no pó. Mas havia mais na maldição, algo profético e esperançoso em meio ao juízo. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era a primeira promessa de redenção, o primeiro anúncio de que viria alguém da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que desfaria o dano causado por aquele dia terrível. Era um raio de esperança em meio ao juízo, a promessa de um Salvador futuro. Então Deus voltou-se para Eva. Sua voz, embora firme, carregava tristeza: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. A maternidade, que deveria ser uma bênção pura, agora seria marcada pela dor. E havia mais: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O relacionamento perfeito entre homem e mulher seria marcado por conflito, por luta de poder, por dor. Finalmente, Deus dirigiu-se a Adão. As palavras eram pesadas, carregadas de consequências que mudariam para sempre a experiência humana na terra.
porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. A terra, que antes produzia abundantemente sem esforço, agora seria maldita. Cresceriam espinhos e cardos. O trabalho, que antes era fonte de satisfação, tornaria-se árduo e cansativo. E a morte, que não fazia parte do plano original, agora era uma certeza. Adão, formado do pó, voltaria ao pó. As palavras de Deus ecoaram pelo jardim, e o silêncio que se seguiu era carregado de tristeza. O paraíso estava manchado. A inocência estava perdida. O pecado havia entrado no mundo, e com ele, todas as suas terríveis consequências. Mas mesmo em meio ao juízo, havia misericórdia. Deus não os destruiu imediatamente como talvez merecesse. Havia na maldição sobre a serpente uma promessa de redenção futura. E o que Deus fez a seguir demonstrou que, embora a justiça exigisse consequências, seu amor não havia abandonado suas criaturas caídas. As folhas de figueira que Adão e Eva haviam costurado eram inadequadas, já murchas e caindo aos pedaços. Elas não podiam verdadeiramente cobrir a vergonha deles, não podiam resolver o problema do pecado. Era necessário algo mais, um sacrifício real. Deus, em sua misericórdia, providenciou vestes de pele para Adão e Eva. Para obter peles, era necessário que um animal morresse. Ali, pela primeira vez na história, sangue inocente foi derramado. Um animal, sem culpa, sem pecado, morreu para que o homem pudesse ser coberto. Era uma imagem, uma sombra do sacrifício futuro que viria, quando o Cordeiro de Deus derramaria seu sangue para cobrir não apenas a nudez física, mas o pecado da humanidade. Deus, com suas próprias mãos, vestiu Adão e Eva com aquelas peles. Era um ato de ternura, de cuidado paternal mesmo em meio às consequências do pecado. Ele não os abandonou em sua vergonha, mas providenciou cobertura adequada para eles. Mas Deus sabia que não seria seguro para Adão e Eva permanecerem no jardim. Eles haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. No centro do jardim ainda estava a árvore da vida, com seus frutos que conferiam imortalidade. Se agora, em seu estado caído, eles comessem da árvore da vida, viveriam para sempre em pecado, sem possibilidade de redenção, em um estado de miséria eterna. Então Deus disse: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Era necessário que eles fossem removidos do jardim, não por crueldade, mas por misericórdia, para que não se fixassem permanentemente em seu estado caído. A sentença foi pronunciada: Adão e Eva deveriam deixar o Éden. O único lar que conheciam, o paraíso perfeito onde haviam vivido em comunhão com Deus, não seria mais sua morada. Eles deveriam sair para cultivar a terra de onde Adão havia sido tomado, terra agora marcada pela maldição, que produziria espinhos e cardos. Deus lançou Adão e Eva para fora do jardim do Éden. Eles caminharam pela última vez por aquelas alamedas que conheciam tão bem, passaram pelas árvores frutíferas, pelo rio cristalino, pelas flores perfumadas. Cada passo era pesado, carregado de arrependimento e perda. Eles olhavam para trás, vendo o jardim que jamais seria deles novamente. Na entrada do jardim, do lado oriental, Deus colocou querubins, seres angelicais poderosos e majestosos, com uma espada inflamada que reluzia e se movia em todas as direções. A espada flamejante girava constantemente, uma barreira intransponível, guardando o caminho da árvore da vida. O paraíso estava agora vedado para a humanidade caída. Adão e Eva saíram do Éden e adentraram um mundo diferente. A terra lá fora não tinha a perfeição do jardim. Era mais áspera, mais selvagem. Eles teriam que trabalhar arduamente para cultivá-la. Conheceriam o cansaço, a dor, a luta pela sobrevivência. Mas levavam consigo a promessa de Deus sobre a semente da mulher que um dia esmagaria a cabeça da serpente. Assim terminou o tempo de inocência da humanidade. O paraíso foi perdido, mas não a esperança. Embora Adão e Eva tivessem falhado, embora o pecado tivesse entrado no mundo, Deus já havia plantado a promessa de redenção.
A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é a história da criação perfeita de Deus, da dignidade conferida à humanidade ao ser feita à imagem divina, do dom precioso da liberdade de escolha. É também a história trágica de como aquela liberdade foi mal usada, de como a confiança foi quebrada, de como o pecado entrou no mundo. Mas é também uma história de misericórdia. Deus poderia ter destruído Adão e Eva imediatamente. Ele poderia tê-los deixado sem esperança. Em vez disso, ele lhes fez roupas, prometeu um redentor futuro, embora os tenha expulsado do paraíso, não os abandonou. A humanidade, descendente daquele primeiro casal, carregaria as consequências daquela escolha fatídica. Conheceríamos a dor, o sofrimento, o trabalho árduo, a morte. Mas também conheceríamos a promessa de redenção, o anúncio de que um dia viria alguém que desfaria o dano causado naquele dia no Éden. Diante dos portões do jardim, guardados pelos querubins e pela espada flamejante, Adão e Eva iniciaram sua nova jornada. Eles haviam perdido o paraíso, mas ganharam algo também: o conhecimento do bem e do mal, a compreensão mais profunda das consequências de suas escolhas e a esperança na promessa de Deus de um futuro redentor. E assim, a história da humanidade começou não no paraíso mantido, mas no paraíso perdido e na esperança de um paraíso a ser restaurado.